Vamos estar iniciando, né, irmãos? Mas esse curso, creio que será uma bênção. Os irmãos estão animados? Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para aprender da palavra de Deus. Esse mês e o mês passado está muito espiritual por causa desse curso, né? Tentei imprimir a apostila, mas não deu certo. Mandei recarregar o toner na sexta. Hoje eu fiquei lá até 6 horas. Cheguei lá, fui 2 vezes para buscar o toner. E aí, depois das 6 que fui imprimir na correria, a impressão falhou. Então, você vê que é espiritual as coisas, né? Imprimiu só de um lado e imprimiu do outro. Mas é assim mesmo. Se o inimigo está se opondo, é porque é de Deus, né? É porque é da vontade de Deus. Então, quando você estiver numa direção e o inimigo tem se levantado, essa é a certeza que você está na direção certa. Essa é a certeza que você está na onde Deus quer. Amém, irmãos? Vamos estar orando então, apresentando ao Senhor? Pai, te apresentamos esse curso para a honra e para a tua glória. Te apresentamos, Senhor, todos os alunos e alunas que estão participando desse curso, que ainda vão chegar também. Que o Senhor possa abençoar grandemente, abrindo o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos compreender os mistérios da tua palavra. Abre o nosso entendimento. Entra, Senhor, no nosso coração a tua palavra. Faz, Senhor, ela fixar nas nossas mentes, no nosso coração, para que nós venhamos viver a tua palavra, para que venhamos dar fruto, e fruto, Senhor, digno de galardão, digno, Senhor, de galardão no tribunal de Cristo. Pai, nós estamos aqui para alimentarmos da tua vida, a tua vida que transforma, a tua vida que nos modifica, a tua vida é que nos limpa, a tua vida é que nos enche de ti. Muito obrigado, Senhor, nos dê entendimento. E na autoridade do nome de Jesus, também vou declarando os anjos do Senhor aqui neste lugar, com a espada de fogo, contra todas as hostes malignas, contra todas as ciladas de Satanás. Em nome de Jesus eu declaro os anjos de Deus aqui, declaro um muro de fogo, uma proteção espiritual neste lugar, na autoridade do nome de Jesus. Tudo que tentar contra as nossas mentes, que tentar contra a nossa vida, cai por terra agora. O Senhor também vai guardando a nossa casa, vai guardando os nossos bens, para que nós venhamos estar aqui estudando em paz, sem nenhuma preocupação. Em nome de Jesus, eu vou declarando essas palavras, declaro os anjos do Senhor aqui. Senhor, nós também lhe pedimos a tua manifestação neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nosso curso ele é de Efésios. É um curso que vai tratar do coração de Deus para com a igreja. Você vai aprender qual é a sua função dentro do corpo de Cristo. Irmãos, esse é um curso muito importantíssimo para quem quer ter ministério, para quem quer alcançar o ministério, ou para quem já tem o ministério. É um curso muito importantíssimo você entender sobre a igreja de Deus, sobre como Deus trabalha dentro da própria igreja dele, do próprio corpo, como ele designa pessoas para estar trabalhando no seu próprio corpo. Então isso é muito importante. O entendimento correto vai fazer com que nós sejamos obreiros mais qualificados para a obra de Deus. E consequentemente você vai ter um galardão, uma honra melhor no reino dos céus, né? E o nosso coração é de estar servindo ao Senhor, o nosso coração é de estarmos aqui aplicando e buscando os mistérios do Senhor para que nós venhamos fazer a obra de Deus cada vez melhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A apostila não ficou pronta, tivemos aí 77 páginas, não ficou pronta, mas eu vou disponibilizar ela em PDF na plataforma e depois vocês podem estar adquirindo lá. Faz parte do curso, né, por R$1. Já adquire junto com as aulas por R$1 aí, porque como é presencial você já adquire por R$1. Amém, irmãos? A impressão não vai ficar pronta por esses dias, porque vamos fazer o curso e vamos completar a apostila, né? Amém? Então vamos iniciar. Hoje nós vamos iniciar com
os aspectos da igreja. Os aspectos da igreja que estão na carta aos Efésios. São mais de 7 aspectos, tá, irmãos? A igreja. Mas na carta aos Efésios, nós encontramos 7 aspectos. Mas são bem mais do que 7. Como nós estamos estudando a carta de Efésios, então nós vamos tratar desses 7 aspectos da igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. A carta aos Efésios vai tratar de Cristo sendo a plenitude de todas as coisas e o cabeça do seu corpo. Veja, o cabeça é Cristo, tá? Aqui é Cristo. E o seu corpo é a igreja do Senhor. Ok? Cristo sendo a plenitude de todas as coisas e o cabeça do seu corpo, a igreja gloriosa. Nós estamos caminhando para uma igreja gloriosa, tá? Veja bem, não é uma igreja primitiva, é uma igreja gloriosa. Nós estamos caminhando para a igreja gloriosa. Glória a Deus. Deus trabalha, o cabeça, Cristo, trabalha no seu corpo, incluindo pessoas no seu corpo, trazendo mais gente para o corpo de Cristo e nutrindo aqueles que já estão no corpo de Cristo. Então todos os cristãos que estão no corpo de Cristo precisam ser nutridos. Tá? A carta aos Romanos, por exemplo, a carta aos Romanos, ela trata de Deus resgatando o ímpio. Veja, a carta aos Romanos é Deus dando vida para o ímpio, é Deus colocando o ímpio no corpo. A carta aos Efésios já é Deus nutrindo aqueles que Ele já colocou no corpo. Então, a ênfase e o foco da carta de Efésios é para a edificação do corpo de Cristo. Você é chamado para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Você é contado, você faz parte para a edificação do corpo de Cristo. E você tem uma função muito importante. Cada um de nós temos uma função muito importante dentro do corpo de Cristo. Tá? Eu não posso dizer para o nariz que ele é menos importante do que a orelha. Eu não posso dizer para o dedo mindinho que ele é menos importante do que o pé. Todos são importantes. Tá? Nós não precisamos ser o outro para ser importante. Se eu fosse o olho, eu faria mais coisas. Não. Se você é o dedinho mindinho, você é importante naquele lugar. Deus precisa de você naquele lugar. Amém? Todos são importantes no corpo de Cristo. Glória a Deus. Estamos caminhando para uma igreja gloriosa. Romanos é o resgate de Deus. É como Deus dá vida ao ímpio. É como Deus justifica o ímpio. É como Deus justifica o homem do pecado. É como Deus dá vida do corpo do pecado. Aqui é o resgate de Deus. Em Efésios, é Deus já trabalhando no corpo dele. Deus trabalha no corpo. Irmãos, vocês vão entender a profundidade disso aqui, desse curso, tá? Vocês vão entender a profundidade disso aqui. Às vezes, não no primeiro momento, mas depois a palavra de Deus ela vai começar a crescer dentro de você, vai começar a parecer torcer assim dentro de você, assim, ó, de uma forma extraordinária. Isso que a palavra de Deus faz. Porque a gente, às vezes, a gente não tem noção do que a gente está aprendendo. Mas isso está fazendo um efeito tão grande dentro de você, você nem imagina. Né? Quando você começar a ensinar outras pessoas, você vai ver que o Espírito de Deus vai começar a fluir pela sua boca. Porque quando você senta aqui para aprender, você está adquirindo a autoridade dos céus. A autoridade do reino dos céus. E o Espírito Santo vai testificar quando você estiver ministrando.
A unção de Deus vai testificar quando você estiver ministrando. A glória de Deus vai testificar. Porque isso te dá autoridade. Né? Esse tempo que você dedica, não é um tempo fácil, né? São horas, mas te dá autoridade vinda dos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Igreja gloriosa. A carta também trata de muitos aspectos progressivos da igreja. Tá? Então a carta aos Efésios trata de aspectos progressivos da igreja. Por que progressivos? Porque a igreja está crescendo. O corpo de Cristo está aumentando. Cada dia que uma pessoa se converte, o corpo está aumentando. Vidas estão chegando. Vidas estão se unindo ao corpo de Cristo. Tá? São duas visões que Deus tem. Vamos colocar aqui duas visões. Cosmovisão, né? São duas cosmovisões. Primeiro, a primeira cosmovisão foi Adão. Adão. Esse Adão aqui é composto por bilhões de pessoas também, ó. Preenchido. Esse é o Adão. Esse aqui é o último Adão. Quem está pegando? O último Adão. Quem é o último Adão? Cristo. Esse é o primeiro Adão. Lembra lá do Gênesis? Pois é esse aqui mesmo. Esse Adão aqui, ele é composto de bilhões de pessoas. Tá? A palavra Adão é Adam. Um A, um D, um A e um M. Adam significa humanidade. Humanidade. Olha isso. Deus, ele utiliza o homem Adão, esse nome Adão, para se tratar da humanidade. Ok? Quando Deus está dizendo assim, Adão, também é o nome do primeiro homem. Mas ao mesmo tempo, ele é o nome da humanidade. Quando Deus cria homem e mulher, ele chama os dois de Adão. Vamos ver isso em Gênesis? Lê por gentileza, Thaís. Gênesis 5. Verso 2. Gênesis 5, verso 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Quem pegou, irmãos? Veja que Deus cria homem e mulher, aqui nessa versão está macho e fêmea, os criou, os abençoou, no plural, tá? E chamou o seu nome no singular, Adão. Então, Adão é o nome para a humanidade. Deus criou toda a humanidade de uma só vez, irmãos. É porque a humanidade ela vai nascendo de pouco a pouco. Mas Deus criou de uma só vez. Quem está pegando? Isso se chama pluralidade na unidade. Para você entender Deus, você precisa entender a pluralidade na unidade. Tá bom? Por quê? Deus é três, mas ao mesmo tempo é um. Então Deus ele trabalha com pluralidade na unidade. Isso aqui é muito importante para entender a carta de Efésios. Deus é um só Deus, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um só. Quando Deus cria bilhões de pessoas, essas bilhões de pessoas, ele vê só uma pessoa, chama Adão. Ele olha para a humanidade por completo e só vê um homem chamado Adão, feito de bilhões de pessoas. Quando o primeiro homem
Aqui, o cabeça, vamos colocar aqui. Quando o primeiro homem pecou, ele peca. Quando o primeiro homem pecou, toda a humanidade pecou junto. Ó, toda a humanidade pecou junto. Amém, irmãos? Quando Adão peca, toda a humanidade pecou junto. Vamos ver isso em Romanos? Romanos 5. Glória a Deus. Não precisamos ter pressa, tá, irmãos? Vamos ir tranquilamente. Esse curso aqui a gente vai aprofundar mesmo, devagar. Porque devagar com Deus é rápido. Verso 12. Pode ler, Thaís. Romanos 5, verso 12. Eu vou colocar aqui embaixo a referência. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Corrige aqui, irmãos, ó. Corrige aqui. Eu falei assim que todos pecaram também, mas o texto é o seguinte: todos morreram por causa de o pecado de um homem, tá? Então todos morreram. Vamos colocar aqui. Vamos corrigir. Todos morreram. Não é isso que diz o texto? Olha lá. Como que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por causa que um pecou, todos morreram. Por isso que todos pecaram. Então é ao contrário. Todos pecaram porque todos morreram. Olha aí a diferença. Aí todos pecaram agora. Porque aquela hora estava invertido, né? Então, não, aquela hora estava errado. Aquela hora estava aqui, todos tinham pecado. Mas assim, ó, todos morreram e por isso todos pecaram. É assim. Por que que todos pecaram? Porque todos já nasceram espiritualmente mortos. Quando o homem ele nasce, ele espiritualmente morto, ele já peca por natureza. Porque ele está espiritualmente morto. Adão morreu porque pecou. Nós pecamos porque nascemos mortos. Viu a diferença? Deixar os irmãos meditar um pouquinho. Adão morreu porque pecou. Nós pecamos porque nós nascemos mortos. Mortos onde? No espírito. Seu espírito estava morto. Por isso que existe o novo nascimento do espírito. Quando a pessoa ela crê em Cristo Jesus, o espírito dela é regenerado e ela nasce de Deus. Aí ela vive. Aí ela está livre do pecado. Ela não peca mais por obrigação, porque o ímpio, irmãos, ele peca porque ele é escravo do pecado. Uma pessoa que não tem Deus, ela não tem escolha, ela não tem liberdade. O inimigo faz o que quer dela, porque ela é escravo do pecado. E quem é o senhor do pecado? Satanás. Quem está pegando, irmãos? Glória a Deus, né? Isso é forte, tá? Isso é forte. Aqui que Deus faz com que todos esses que estão mortos, Ele dá vida. Quando Ele dá vida, quando a pessoa crê, Ele tira essa pessoa desse corpo aqui, ó. Ele tira essa pessoa desse corpo e introduz nesse corpo aqui, ó. Pegou? Por que que Deus faz isso?
Porque esse corpo aqui, Deus condenou. Então Deus condenou. Está condenado. Não tem possibilidade nenhuma de reverter essa situação. Porque Deus elevou a sua palavra acima dele mesmo. Quando ele declara assim, ó, está condenado, não tem como voltar atrás. Oi? Sim, a gente vai ter corpo glorificado. Na ressurreição, né? Mas isso aqui está falando do aspecto da justificação, aspecto judicial. É Deus tirando o homem da condenação e colocando no corpo de Cristo que não há nenhuma condenação. Lembra de Romanos 12? Romanos 12, 12. Lê aí, Thaís, por gentileza. Romanos 12, aliás, eu acho que é 8, né? Deixa eu ver se é o 8. 8 e 1. Nós estamos falando do aspecto judicial. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual que é a libertação que Deus faz aqui? Deus, ele tira esses daqui, coloca aqui. Quando esse está aqui, já não pode ter condenação para ele, porque o último Adão, ele está absolvido, ele não tem condenação nele. Deus não condenou, Deus não condena Cristo. Pegou, irmãos? Então a minha salvação é a minha posição, é onde eu estou. Pegou? Se eu estiver aqui, estou salvo. Se eu estiver aqui, estou condenado. Por isso que Deus vê dois homens, um condenado e um salvo. Tem duas classes de pessoas no mundo, irmãos: os que estão condenados e os que estão salvos. Quem está pegando? Amém. A igreja do Senhor é feita de bilhões de pessoas que são salvas. Isso é importantíssimo, né? Amém, irmãos? Nós vamos falar mais sobre essa pluralidade na unidade. Tá? Deus, ele trabalha com pluralidade na unidade. Ele tem essa mente plural. Né? Porque ele vai dizer assim, ó, quando um peca, olha a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o seguinte: se um pecou, todos morrem. É isso que Deus determinou. Aquilo que parecia ser injusto foi, na verdade, a solução para a salvação do homem. Porque você estava lá no Éden? Não parece ser injusto? Parece? Eu não estava lá. Quem pecou foi Adão. Por que eu tenho que morrer? Parece ser injusto. Mas aquilo que parecia ser injusto é uma grande sabedoria de Deus. Por quê? Porque se um pecou, todos morreram. Quando um viesse, todos iam viver. Olha a pluralidade da unidade. Porque se não fosse dessa forma, se Deus não tivesse matado todos, Deus não poderia vivificar todos por causa de um. Entendeu? Então aqui, um pecou, todos morreram. Um foi sacrificado e todos viveram. Todos viveram. Amém, irmãos? Porque o diabo poderia falar assim para Deus: isso é injusto. Um só morreu e todo esse tanto de gente vive, e esse tanto de gente salva. Aí Deus fala assim para Satanás: um pecou e todos morreram. Satanás não tem como nem argumentar. Porque se Deus não tivesse feito isso, Cristo teria que morrer bilhões de vezes.
Com essa sabedoria, Cristo é oferecido uma única vez por todas, e todos aqueles que crê é salvo, sem necessidade de vir outra vez e ser sacrificado. Entenderam, irmãos? Pegou essa sabedoria de Deus? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Vou apagar aqui, tá? Apagar aqui. Essa aqui também, né? Anotando aí, vamos. Glória a Deus. Vamos então aos aspectos da igreja, né? Vou deixar aqui o corpo. Vamos ao primeiro aspecto. O primeiro aspecto da igreja é o corpo de Cristo. Primeiro aspecto. Vamos colocar aqui, corpo de Cristo. Da igreja. Primeiro aspecto da igreja. Pode colocar aí, corpo de Cristo. Amém? Lê por gentileza, Thaís, Atos 9, 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha aí, irmãos. Quem está pegando? Quem que Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Mas quem Jesus falou estava perseguindo? Ele mesmo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É desse texto aí, é dessa experiência que Paulo tira a doutrina do corpo de Cristo. É o único apóstolo no Novo Testamento que fala do corpo de Cristo. João não fala do corpo de Cristo, Pedro não fala do corpo de Cristo, Tiago não fala do corpo de Cristo. É o único apóstolo que fala do corpo de Cristo, por causa da experiência que ele teve. A quem tu persegues. Por causa de um encontro, ele formulou uma doutrina, irmãos, até nos dias de hoje, até nos nossos dias. Veja, um encontro com Deus muda a sua vida. Agora, Efésios 1, 22 e 23. Glória a Deus. Pode ler, Thaís. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem está pegando, irmãos? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Tem algumas palavras, achou isso? Efésios 1, 22. E o 23 também. Tem algumas palavras que a gente precisa saber o significado delas. Por exemplo, plenitude. O que é plenitude? É completude. É algo que se completa, tá? Então é completude. É estar completo. Vamos colocar aqui, ó, plenitude. É estar completo. Ou completude, né? Amém. É estar completo. Segundo aspecto da igreja, o novo homem. Vou fazer um resumo aqui rapidamente, depois a gente fala mais detalhadamente, tá? Vou apagar aqui. Segundo aspecto, novo homem. O novo homem. Tem um O no final, tá? Não é um novo homem, é o novo homem. Amém, irmãos? O novo homem. O aspecto da igreja, o segundo aspecto é um novo homem. Esse novo homem, ele, apesar de ele estar no singular, ele é corporativo. Ele é feito de bilhões de pessoas. É um homem corporativo. Vou apagar aqui. Glória a Deus. Então, plenitude vocês pegaram, né? É completo, completude ou aquele que completa. Isso aqui é muito importante também, aquele que completa, tá? Aquele que completa. Quem é aquele que completa? Cristo. Cristo é o que completa. Aquilo que falta. Aquilo ainda que precisa ser completo, ainda está faltando. Quem acha que tem algo faltando na sua vida ainda? Cristo completa. Amém? E por isso que vai dizer assim o texto: Ele enche todas as coisas. Glória a Deus. Pode ler o texto de Efésios 2,15. Pode ler, Thais. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz.
Vamos ver aqui. Lê um versículo anterior, Tess. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Veja aí, ó. De ambos os povos. Que povos são esses? Judeus e gentios. Então, o novo homem, ele é composto de judeus e gentios. O corpo de Cristo, ele é composto de judeus e gentios. Tem alguma versão que fala judeus e gentios aí? Ou não? Dois, 14 e o 15. Deixa eu ver essa versão restauração aqui. Efésios 2:15. Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz. Glória a Deus. Amém. Notaram aí, irmãos? Terceiro aspecto da igreja. Vamos fazer um resumo rápido, depois a gente entra mais profundo em cada aspecto. Terceiro aspecto da igreja é um reino de direitos e responsabilidades. Um reino de direitos e responsabilidades. A igreja, ela já não é mais estrangeira no mundo. Ela é concidadãos que faz parte de um reino eterno. E esse reino consiste em direitos e responsabilidade. Você tem direitos dentro do corpo de Cristo, no reino de Deus, você tem direitos, mas você também tem responsabilidades. Não tem como ter direitos se não tiver responsabilidades também. Quem pegou? Efésios 2:19. Está aí pertinho já, né? Pode ler, Thais. 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja aí, ó. Concidadão dos santos, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Então você faz parte de quê? De um reino de direitos e responsabilidade. A igreja, ela faz parte de um reino de direitos e responsabilidades. Forte, né? Quarto aspecto da igreja, família de Deus. Esse é o quarto aspecto da igreja. Família de Deus. O mesmo verso. Pode ler, Thais.
sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. A versão Restauração está dizendo assim, e membros da família de Deus. Olha aí. Já fica mais íntimo, né? Uma família reunida é mais íntimo, por exemplo, do que uma reunião só. Porque a igreja, irmão, não é só uma reunião de pessoas. A igreja ela é uma família. Glória a Deus. Você faz parte de uma família. É Efésios 2,19. Também. É a parte final do verso. Estamos no quarto aspecto, né? Falta 3 aspectos. Posso passar para o próximo aspecto? Vamos lá então. O quinto aspecto da igreja é o edifício para a habitação de Deus no Espírito. Edifício para a habitação de Deus no Espírito. Vou apagar desse lado aqui. Essa parte de baixo aqui só. Quinto aspecto. Edifício no Espírito. Espírito com E minúsculo, tá? Porque se trata de espírito humano. Vamos ler Efésios 2, 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Vou anotar aqui o versículo. Dois, 21 e 22. Capítulo 2. Pode ler, Thaís. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. No Espírito. Veja, olha o que está dizendo. Também estáis sendo juntamente. É junto. Veja a unidade aí. Juntamente. Deus olha para a igreja, ela de forma corporativa. Deus não olha para a igreja de forma individual, irmãos. É corporativa, é juntos. É juntos. Se um sofre, o outro sofre. Se um entristece, o outro entristece. Porque é unidade. Nós vamos estar falando da unidade também. A unidade é algo impressionante. Unidade não é estar junto, irmãos. A gente acha que unidade é estar junto, mas não é. Porque nós podemos estar juntos e estar com o coração totalmente contrário um ao outro. Isso não é unidade. Mas nós podemos estar em outro local e estar com o coração alinhado. Isso é unidade. Quem faz a unidade? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus me dá alegria com você e você comigo e todos com os irmãos. O que faz a unidade da igreja? É viver no Espírito. A igreja ela precisa ser espiritual. Um lugar onde existe muitos irmãos carnais não tem unidade, tem desavença. Veja a igreja de Corinto lá. Paulo disse que eles eram carnais.
Um dizer, eu sou de Apolo, outro sou de Paulo, eu sou de Cristo. Briga, contendas, iras, ciúmes. Isso desmancha a unidade. É por isso que todos os cristãos precisam ser espirituais, porque a espiritualidade traz unidade. Você vê uma igreja que é muito desunida, é porque tem muita carnalidade. Porque a espiritualidade traz unidade. Glória a Deus, irmãos. Então esse quinto aspecto é a habitação de Deus no espírito humano. Tá? Deus habita na igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Observe nesse texto aí, o 21, né? O 21. Como que está a primeira frase aí do verso 21? Como que está a primeira frase aí? Lê por gentileza, Thais, a primeira frase do verso 21. No qual todo o edifício... Tem um O aí, né? Todo o edifício. Veja que não está todo o edifício. Tem todo o edifício, tem um O. Por que tem esse O? Isso indica que existe várias igrejas espalhadas pelo mundo, mas diante do olhar de Deus, do coração de Deus, existe só um edifício. O edifício. Quando coloca o, está dizendo um só. É como se ele dissesse assim, no qual um edifício. Todas as igrejas espalhadas pelo globo, pelo mundo todo, compõem o edifício de Deus. Uma só construção. Amém, irmãos? Por isso que a igreja A não pode brigar com a igreja B, a igreja C não pode brigar com a igreja D. Por quê? Porque todos é o edifício. Nós estamos unidos, mesmo que nós congregamos, alguns congregam em outro lugar, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. O Pai é o mesmo. O Pai que está sobre mim é o Pai que está sobre aquele irmão que congrega em outro lugar. O Pai é o mesmo. Tem gente que acha que mudar de igreja vai melhorar a situação dele, mas chega lá, o Pai é o mesmo. Vai bater do mesmo jeito. Não vou mudar de igreja porque aqui está difícil demais, eu estou apanhando muito aqui nesse lugar. Chega lá, Deus vai bater do mesmo jeito. Não mudou o Pai? Veja a importância de todos os cristãos entender essa questão da unidade. A unidade é importantíssima, né? Vamos para o próximo aspecto. Aliás, vamos ler aqui um verso antes. É João 11:52. Lê por gentileza, Thais. João 11:52. Glória. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Deixa aí, irmãos. Onze e 52. Esse aqui foi o sumo sacerdote que profetizou, né? Deus usou o sumo sacerdote lá de Israel. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Cristo, ele morreu para reunir bilhões de pessoas em um só corpo. Irmãos, o Espírito Santo usou o sumo sacerdote. Glória a Deus, né? Primeiro Timóteo 3, 14 e 15.
Pode ler, Thais. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem, e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Olha aí, irmãos. A casa de quem? Deus vivo. Qual que é o objetivo desse edifício que Deus está criando? Que é o quinto aspecto que nós falamos. Ser casa do Deus vivo. A igreja, composta por bilhões de pessoas, é casa do Deus vivo. Ah, irmãos. Tá vendo que você não é qualquer um? Marquei o texto. 3,14 e o 15. Mas se eu tardar, escrevo para que saibais que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Fortíssimo esse texto aqui, fortíssimo. Glória a Deus. Você já falou dos 6? Não, ainda não. Vou falar agora. O objetivo final desse edifício é o santuário dedicado ao Senhor. Um longo tempo tem sido e será necessário para a edificação e crescimento da igreja, mas será completada até no final do milênio. Irmãos, a igreja será completada até no final do milênio. Alguns estão sendo acrescentados no corpo de Cristo, alguns estão adormecidos, alguns sendo guiados, alguns sendo provados, alguns colocados em disciplina, vários Deus está trabalhando na vida de cada um. O trabalho está avançado, mas hoje ainda não está completo. Cristo lhe dará a sua unidade e a sua santidade na alma dos crentes. Glória a Deus. Vamos para o sexto aspecto. Esposa de Cristo. Esse é o sexto aspecto. Essa esposa, ela é uma assembleia, né? Milhares de pessoas. Bilhões de pessoas. Efésios 5:31. e 32. Pode ler, Thais. Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha isso, mano. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando de um casamento, mas ele não estava referindo ao casamento humano, estava se referindo ao casamento entre Cristo e a igreja. Então a igreja é a esposa, né? O compromisso de esposa é diferente do compromisso de uma noiva. É diferente de um compromisso de uma namorada. O compromisso de esposa é outro compromisso, né?
Quando a igreja tem esse aspecto como esposa, ela precisa saber o que o esposo gosta. Ela precisa saber o que ele não gosta. Viu aí? Efésios 5:31 e 32. Grande é esse mistério. Vamos dar uma pausinha de 5 minutos para os irmãos tomar água e a gente volta.